Perdeu, já era. Como diz o ditado, morreu Maria Preá. Gente, então, olha aqui, vamos fazer o cheque. Unidade 1, apresentando a matemática financeira, cheque. Unidade 2, capitalização simples, cheque. O pessoal ainda está aí, né, tentando resolver as questões, sentindo alguma dificuldade. Mas conseguimos aí bater todas as disciplinas, aliás, os tópicos, e resolvemos exercício aqui durante a aula e tivemos também resolução de exercícios no sábado. E agora, a capitalização composta. Vocês já sabem a caracterização dessa questão da capitalização composta. A grande diferença é que, enquanto lá na capitalização simples, os juros incidiam sempre em cima do capital inicial, aqui nós vamos ter um diferencial, em que os juros vão incidir além do capital inicial e dos juros que já foram acumulados. Então, se eu investir aí R$500 a 3% ao mês, no primeiro mês, esses R$500 vão se transformar em 515, né? R$15 aí de juros. Lá na capitalização simples, quando a gente fosse incidir os juros no segundo mês, esses juros iam ser calculados em cima, novamente, de R$500. Aqui não. Aqui você vai pegar o montante do mês anterior, ou seja, o investimento inicial mais o que ele rendeu de juros até aquele momento. No caso aqui, rendeu R$515. Então, não vamos mais calcular 3% em cima de 500, mas em cima de 515. É por isso que ele é chamado juros sobre juros. Esse é utilizado, gente. Esse é o mais utilizado. Claramente porque traz um pagamento de juros maior, né, para quem está ali financiando, emprestando. Os bancos, né, usam mais esses juros aí. Sim, o juros simples não existe em banco, não. O juros simples talvez vai existir lá, sei lá, com teu colega que for te emprestar um dinheiro, não sei. Alguém, uma alma boa aí, né, que vai emprestar o dinheiro, mas não quer realmente lucrar, quer só ajudar. E como é que a gente faz os cálculos aqui nessa realidade? Então, a gente vai ser apresentada uma nova fórmula, né? A fórmula aqui, por exemplo, do cálculo do valor futuro, também conhecido como montante. E a gente vai conhecer ele pela sigla FV, que eu já tinha apresentado lá nas outras aulas, né? Para você encontrar esse valor futuro, você nada mais vai pegar o valor presente, que é o seu capital inicial, e vai, então, multiplicar por 1 mais a taxa elevado a N. Então, aqui, olha, nós vamos lidar com potência. Por isso, nós vamos usar a calculadora. Porque vai chegar um momento em que não vai dar para a gente ficar aqui, ó, calculando 1 por 1. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, elevado, sei lá, vamos dizer que eram 36 meses o meu N. Você vai sair multiplicando isso 36 vezes? Então, exemplo. Calcule o montante que será produzido se aplicarmos o capital de R$2.000, que é o meu capital inicial, a uma taxa de 5% ao mês, em juros compostos, durante 2 meses. Então, aqui a gente já viu, permanece a regrinha do tempo e da taxa, tá, gente? O tempo e taxa na mesma unidade aí de medida do tempo. 2 meses, 5% ao mês, já está na mesma unidade. Ótimo. Só o que nós vamos fazer aqui é pegar esse 5% e dividir por 100, que vai ser 0,05. Aplica na fórmula aqui, né? Nós temos apenas 2 meses, o que é uma maravilha, uma beleza. E aí a gente só substitui, no fim vai dar aí 2.205. Bem simples, dava até para fazer essa aqui na calculadora simples, tranquilamente. Só que, né, nós sabemos que esse N aí, muitas vezes, ela é bem maior, né? Vai bem além disso. Como fazer? Aí nós vamos usar, gente, a calculadora. Esse slide eu vou mandar para vocês, que tem no livro de vocês, tá?
Essa primeira parte aqui é ele ensinando que a gente tem que prestar atenção aqui. É para inserir essa letrinha C lá na telinha da calculadora. E a outra informação importante é esse DMY. Agora eu vou dividir com vocês a tela da calculadora que eu vou fazer aqui. Se vocês quiserem ir fazendo aí, também fiquem à vontade. Pessoal que já baixou aí o aplicativo. Pronto, estão visualizando aí a calculadora linda. Como diz uma amiga minha, Maravigold. Sim, professora. Vamos lá. Primeira coisa, então, a gente inserir essa letra C no visor da calculadora. Para isso, nós vamos pressionar a tecla STO, essa bem aqui embaixo, ó, tem essas duas coloridinhas, você está vendo? A laranja é a F e a azul é a G. Do lado dela tem a STO. Pronto. É clicar na STO e em seguida na tecla EX, que está bem aqui em cima da palavra Enter, logo acima. Então, STO, EX, ó, vejam no visor. Apareceu no canto inferior, né, meu inferior direito do visor da calculadora, a letra C maiúscula. Vocês estão visualizando? Sim. Pronto. Sim. Isso é para a gente saber que a gente está utilizando aí a questão dos juros compostos. A outra coisa importante é que tem essa DMY, que significa que a gente está usando o calendário brasileiro no cálculo das datas. Então, a gente tem que fazer isso aí para que a calculadora entenda que nós estamos no Brasil, ou pelo menos lidando com datas brasileiras. Para inserir, a gente vai pressionar a tecla G, que é essa azulzinha, e em seguida o número 4. Então, G, aí vocês podem olhar lá para o visor. G4. Pronto. Agora nós temos DY, DMY e Z. Aí vamos para um exemplo. Qual o exemplo, Marcela? A mesma questão que eu acabei de apresentar para vocês, que é aquela lá, né, que era R$2.000, a uma taxa de 5% ao mês de juros compostos por 2 meses, que dava R$2.205 e tinha lá os cálculos feitos por uma calculadora normal. Agora a gente vai fazer aqui. Como é que eu faço? Primeira coisa, e aí o bom da calculadora financeira, vou já mostrar aqui depois para vocês esse slide. Mas ele tem uma regrinha, vamos dizer assim, uma ordem. Depois você só precisa saber qual é essa ordem. Você vai só adequando a cada questão, substituindo os valores. Vamos lá, qual seria? Primeira coisa é o comando para limpar as memórias e os registradores, que é o F minúsculo, que é o laranja, seguido do CLX. Gente, o CLX está bem aqui do lado esquerdo do Enter. Bem aqui do lado esquerdo, ó, CLX. Então, vamos apertar FCLX. Pronto. Isso é só para limpar a memória. Resetou aí, zerou a bicha. Agora, vamos para o cálculo. 2.000 era o meu capital inicial, meu valor presente, o meu PV. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aí, eu vou digitar CHS aqui do lado do 7, à esquerda, ó. E esse daqui não é meu valor presente, então vamos digitar o PV, que está mais aqui para o lado esquerdo, ó, do lado do izinho. Pronto. R$2.000 CHS PV. A outra coisa que eu vou lançar agora vai ser o tempo. Qual era o tempo lá, o meu N? Era 2? Então, era 2N. Por fim, a taxa. A taxa era de 5. Aqui eu não tenho que dividir por 100, não. 5 e
de taxa. E aí, o que é que eu quero saber? Eu quero saber o meu valor futuro, o meu FV. Então, a gente entra aí, clicando no FV, que está aqui bem em cima, aqui perto do visor. Olha aí o resultado, 2.205. Vocês tentaram fazer aí, gente, acompanhando? Vamos tentar? Fiz, Marcelo, fiz aqui. Fez? Essa calculadora é vida, minha irmã. Não é? No instante. Ai, Marcela, se fossem... o meu capital inicial fosse 200 mil, o tempo fosse 40 meses, a uma taxa de 10%. Você iria seguir esse mesmo raciocínio, você só ia mudar os números. Mas você ia colocar 100 mil, CHSPV, depois você ia colocar o tempo N, a taxa I, e no final o FV, que era o que você queria saber. O bom é que lá no livro de vocês, ele traz uma lista enorme de exemplos para várias situações, como, por exemplo, se você quiser saber o valor presente, certo? E aí ele vai trazer logo depois essa ordem que você tem que utilizar. Então, o que é importante que vocês foquem, então, em aprender qual vai ser essa lógica de utilizar aí, né, os seus botões, a fórmula que vocês vão precisar. E depois vocês vão utilizar para qualquer outro tipo de exercício que tem essa mesma lógica daquele que você viu, daquele exercício. Vai só mudar os valores. As teclas que você vai ter que apertar na sua calculadora vão ser as mesmas na mesma ordem. Certo? Aí, eu queria que vocês tentassem fazer, ó, a gente fez essa daqui, ó. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? Estão ou ainda estão na calculadora? Tá no slide. Pronto. Foram essas as funções que eu fiz. Apertei o F, CLX, né? Teria aí os R$2.000, apertei o CHS, porque o CHS vai deixar ele negativo para evitar que a conta dê errada. Depois o tempo, a taxa e pronto. Simples, simples, simples. Vamos para um exemplo? Olha esse exemplo aqui. Olha, tenta fazer esse exemplo aqui na calculadorazinha do celular normal. Calcule o montante que será gerado se a gente aplicar R$5.000 a uma taxa de 1,5 ao mês durante 2 anos. 2 anos são quantos meses, gente? São 24 meses. Então, o nosso N é igual a 24. Pega aí 1 mais 0,015, soma e depois, agora multiplica ele por ele mesmo 24 vezes. Não vamos fazer isso, né? Vamos fazer usando a calculadora. Vejam, a ordem é a mesma. A única coisa que alterou daquele modelo que eu resolvi para vocês para esse foram os valores. Você vai apertar as teclas do mesmo jeitinho, na mesma lógica, na mesma ordem. E você vai encontrar a resposta aí em segundos. Vamos fazer? Vamos tentar aí? Cadê o povo disposto? Tentando? Não? Vou deixar aqui com a esperança que vocês vão fazer. A pessoa que fizer vai poder pedir uma música. Só um minutinho, jovem. Eu não estou achando o exemplo no livro. Não tá achando o quê? O exemplo no livro para fazer. É a do 700 mil, não é? Mas não precisa tu achar no livro. Eu tenho as informações aqui. Tem as informações que tu precisa aí. Quando você for estudar com calma no livro, aí você vai encontrar, pode ter certeza. Mas foca em tentar resolver do jeito que está aqui. Só abre a calculadora, olha essas informações aí. Só faça para você treinar e ver mesmo que deu certo.
Primeiro tem que lembrar de colocar o C e o DMY. Vocês colocaram? Então, eu volto um slide aqui para mostrar como coloca o C e o DMY. Gente, me dá um retorno aí, por favor. Nem que seja assim, não, Marcelo, eu não vou fazer. Eu vou fazer depois sozinho. O negócio tá difícil hoje, né, Marcelo? Porque a minha calculadora do celular, Marcela, não tem. E aqui não. E aqui É não. na do aplicativo. Não, mas é um aplicativo. Ela mandou o link. Eu mandei o link no primeiro dia de aula. A sua calculadora normal, ela não vai fazer assim. Tem um aplicativo que é um emulador da HP 12C. Eu mandei o link de novo, ó, no grupo. É um aplicativozinho, e aí fica igualzinho esse que eu mostrei agora há pouco no Chrome, né? Que eu abri aqui, esse aplicativo. Marcela, volta de novo como é que coloca o C e o DMY, por favor. Pronto, volto. Ó, para colocar o C, você aperta STO e depois EEX. STO, EEX. Deu certo? Deu certo. Pronto. O DMY, você vai apertar o G e o número 4. Pronto, deu certo. Pronto. Aí você Tem o passo a passo no livro também, né? Na página 114. Pronto. Aí aqui é o exemplo. Sim, gente, tudo isso é do livro de vocês. Vocês têm tudo aí no livro. Mais alguém está tentando? Se eu der um ponto na média do seminário, do paper. Bem assim. Eita. Rapaz, tem gente que está indo se vacinar para ganhar um ponto na média, hein? Acho que eu não estou usando o incentivo correto. E se eu tirar um ponto da média? Não fizer. Ô, comédia. A gente se humilha de tudo que é jeito. Ai, ai, ai. Sim, o resultado dá 7.147,51. Tem no livro também, viu, o resultado? É o quê? Tem o resultado no livro também, no slide. Ai, Saruela, o que é que tu prefere? Tu tá vendo aí como desespero, tá? Ó, gente, eu espero de coração que vocês tenham tentado fazer. Mas se não tentaram agora, por algum motivo, não deixem de pegar o livro de vocês ou o slide quando eu mandar e façam. Jovem, se não for muito incômodo, você pode explicar só mais uma vez? Acho que a professora caiu. Esse exemplo aqui que ela botou, que tem no slide dela aí, não tem no livro, não é? Tem no livro, Robson. Qual é a página? Página 115. Vale, Jesus, eu estou na 180, olha. Deu certinho, viu, Marcelo? A calculadora, o mesmo resultado que está no livro. Pronto, eu estava falando, eu sei mais nem o que eu estava dizendo. Sim? Vamos lá. Eu estou empolgada aqui, a página me bota para fora. Quem não fez agora, certo? A Socorro reenviou lá o link do aplicativo para vocês terem no celular. E aí vocês não precisam comprar a calculadora, porque eu acho... Vocês sabem que tem uma aula que é só sobre você utilizar a calculadora, né? Você sabe quanto é que custa essa calculadora, gente? R$350. Nossa!
R$ 350. Aí até alguém me pergunta, Marcelo, o tópico 4 da unidade 1 é só sobre você utilizar a calculadora. Até a questão de bateria eles ensinam lá. Então, assim, eu acho até tudo bem. Houve uma época que as pessoas utilizavam mesmo a calculadora, mas hoje nós temos tecnologias, tá aí? Nós temos um celular onde você baixa um aplicativo e você emula a calculadora, tá? Então, não precisa se comprar. Marcelo, mas essa calculadora é só para os juros compostos? Na verdade, ela é utilizada, inclusive, para essa próxima questão que a gente vai ver, que é a do... Ai, Jesus. Do sistema de amortização, né? Ela tem várias funções, só que as funções que ela tem, né, nesse tecladinho aí, você já tem também lá no seu aplicativo. E, para além da calculadora e de aplicativo, você tem o próprio Excel. O Excel, ele é utilizado em vários... Nós vimos métodos quantitativos. Aí, o Excel, você consegue fazer todos aqueles cálculos lá. Nós, mais à frente, vamos ver gestão e análise de custos. Próximo semestre. Primeira disciplina do semestre. E eu estou até fazendo um exercício agora com os alunos, onde nós estamos fazendo essa análise de custos com relação a quem tinha, para definir, inclusive, se vale mais a pena a gente fazer ou a gente comprar, né? A lógica é essa. E a gente vai estar fazendo tudo no Excel, certo? Então, um pouco meio sem sentido a gente ficar preso. Agora, ela ainda é utilizada muito? As pessoas que trabalham muito com isso utilizam, certo? Mas hoje você pode emular ela no celular a partir do aplicativo. Então, o que é que eu peço que vocês façam? Certo? Vocês pegarem lá as atividades, agora vai ser super fácil resolver as autoatividades. Vocês vão lá, verificam qual é a ordem que está no livro, né? E vocês vão resolver as questões. Na hora que você for fazer a prova, você vai poder utilizar? Vai! Inclusive, se a prova fosse presencial, vocês também iam poder utilizar a calculadora. Isso não existe de ter que ficar com os conhecimentos presos na memória da cabeça da gente, como se nós fôssemos computadores. Nossa cabeça ela tem que não tem que estar aqui para apenas acumular conteúdo, mas para que seja capaz de gerir conteúdo e de gerar novos conhecimentos. Aí sim você está fazendo um bom uso da sua memória, da sua cabeça, da sua capacidade de aprender, certo? Agora nós vamos utilizar as ferramentas que a tecnologia nos dá para que a gente consiga focar, né, da nossa mente para focar em outras coisas. Isso. Lá na trilha da aprendizagem, onde tem as aulas dos professores, né? Lembrando que eu sou tutora, às vezes vocês confundem, porque geralmente o tutor fica ali passando a aula do professor, né? E tira uma dúvida ou outra. Vamos lá, Robson. Você colocou o C e o DMY na calculadora, está aparecendo no visor. Tá, não. Eu só achei o CLX. Pronto, é porque você tem que primeiro colocar o DMY, tem que aparecer o C no visor e o DMY. Então, faça o seguinte. Por favor, pressione a tecla STO. Achou? SSTO. Ah, tá aqui. STO, tá aqui. STO e depois EEX. Certo. Pronto, apareceu o C. Ótimo. Agora o DMY, você aperta o G e depois o número 4. Tá aqui o DMY embaixo do 4. Show! Deu certo? Apareceu no visor? Isso. Ótimo. Agora coloque, de acordo com o que está aí na tela. Eu não estou mais dividindo com vocês a tela, né? Porque eu caí. Só um instante. Mas eu tenho aqui no livro, Pronto, depois tente aí, por favor. Aí
deixa eu dividir aqui a tela para eu mostrar o restante do conteúdo que tem no livro, né? Para as senhoras e os senhores. Então, aquela que nós vimos ali, só finalizar que a ideia a Simone estava falando, então lá na trilha da aprendizagem, tem a aula que é lá referente ao tópico 4. O tópico 4 da unidade 1 do livro de vocês, ele vai falar só sobre essa parte de configuração da calculadora. Desprezem o que ela fala das questões da calculadora e quanto ao equipamento, como essa questão de quando é que a bateria está fraca, como é que faz para trocar, essas coisas vocês não precisam focar, né? A não ser que vocês queiram comprar depois a calculadora. Mas as funções, né, de como você apertar isso, aquilo, aí vocês foquem nessas informações que elas são importantes. Bom? Feito isso, a gente aprendeu aqui a fórmula do valor futuro dentro dos juros compostos. E aí você pode fazer ela, como a gente vinha calculando na unidade 2, como a sua calculadora normal. Só que a gente viu que é bem trabalhoso e corre muito risco de você errar, porque a gente tem uma potência aí no meio, né? E aí, o que eu faço? O que você faz? Escreva, né? Destaque como é que procura, então, você consegue encontrar o valor futuro de juros compostos dentro da HP. Daquela formulazinha que a gente viu aqui, que alguns testaram. Deu certo, Robson? Tá dando. Tá dando. Pronto. Então, ali não tem erro, gente. É só seguir aquele scriptzinho, ó. Apertou isso, colocou o capital, apertou isso, colocou o tempo, apertou, colocou a taxa, apertou, valor futuro. Pronto. É aquela fórmula que você vai achar, você vai usar para encontrar o valor futuro em outras questões que forem aí aparecendo. Mas, muitas vezes, a questão não quer só saber o valor futuro, não é? Às vezes, ela pode querer saber o valor presente. Como é que eu faço? Aí eu estou com o slide aí para vocês verem. A fórmula é a mesma, vocês podem ver aqui, ó, o valor futuro vai ser igual ao valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Só que na hora que você for resolver, né, vai ter uma pequena diferenciação, porque dessa vez você já tem o valor futuro, você não tem o valor presente. Então, você transforma um pouquinho a fórmula, isso numa lógica que você está resolvendo ela, né, ali, na caneta, no lápis, com a calculadora comum. Mas você não precisa disso, porque você pode utilizar a sua calculadora aí financeira. Vejam como mudou um pouquinho os comandos. Os comandos mudaram um pouquinho. Qual foi a principal mudança? Vejam que agora eu não entro mais com o meu valor presente, não é mais a primeira informação que eu coloco. Agora, a primeira informação que eu coloco é o meu valor futuro. Então, quando eu digitar lá o montante, eu vou novamente apertar CHS, mas eu não vou mais apertar PV, porque agora ele é o meu valor futuro. Então, eu digito FV. Aí, vou lá, digito o tempo e a letra N. Digito a minha taxa, que eu não preciso mais dividir por 100. E digito a letra I. E, por fim, eu vou digitar aquele comando que é o que eu quero descobrir qual é. No meu caso, eu quero saber qual é o meu valor presente, qual é o meu PV. Então, eu vou digitar PV. Então, eu quero que vocês observem que os comandos, eles vão se adaptando. Você pode fazer assim, pega um caderno, né, computador, celular, sei lá, e faz um compiladozinho, né? Faz um mapazinho mental. Valor futuro. Aperto FCLX, aí vou apertar o valor CHS PV, o valor do tempo N, o valor da taxa I, e no final FV. Pronto. É isso que eu tenho que seguir. Mas quando eu quiser saber o meu valor presente, então eu vou fazer FCLX, o meu valor CHS FV, que é o que muda, e assim você vai tendo como se fosse uma fórmula, que eles chamam que é uma função financeira. Você vai ter uma função financeira quando precisar saber o valor futuro, uma função financeira quando precisar saber o valor presente.
E também quando precisar saber, por exemplo, a taxa. Olha só essa fórmula para você calcular a taxa, gente. A taxa seria o valor futuro dividido pelo valor presente elevado a 1 sobre N menos 1, tudo isso vezes 100. Vocês conseguem resolver isso aí? No caso aí é o N maiúsculo, né, Marcelo? É, mas é o tempo. Só porque eles colocaram aí. Mas vai ser o N minúsculo mesmo, que é o tempo. É o período, tá? Olha aí um exemplo. Capital de R$1.000, produziu um montante de 1.331 durante 3 meses. Calcula, então, a taxa de aplicação mensal em juros compostos. Ele quer saber a taxa. Te deu o capital, te deu o montante, que é o teu valor futuro, e te deu o tempo, que é o teu N. Ele só não te deu o teu I. Pronto. Agora você substitui tudo, né? Aí você vai descobrir que 1 sobre 3 é 0,333333333. Aí você vai ter que fazer essa potência aí de 1,331 elevado a 0,3333333, tudo isso aí, para você chegar na sua taxa. Mas você não precisa. Você precisa conhecer qual é a fórmula. Conhece, tal, você identificar. Vai que a pergunta é você identificar qual é a fórmula correta para achar a taxa, né? Sei lá. Mas o que você precisa saber é essa função financeira aqui. A função financeira aqui, você vai entrar com os dados que você já tem. Você vai entrar, então, com o seu valor futuro. Depois você vai colocar o seu valor presente, que você também já tem. O tempo. E a última sempre é a que você quer descobrir. Qual é que você quer descobrir? A sua taxa. E aí, segundo, vamos tentar fazer essa? Pessoal que já está com a calculadora aí com C, com DMY, tentem fazer essa daí para ver como faz rapidinho. Robson, deu certo? Eu sim. Deu? Graças. Lembrem sempre de usar aquele em cima, né? F, CLX, que é o que vai limpar a memória, né? Quando for fazer uma questão para outra. Tentem. Certinho, Marcelo. Deu certinho? Deu. Show. Quer fazer essa aí, Robson? É do mesmo esquema da outra? Não, é diferente. É um pouquinho diferente, mas é pouquinha coisa. Você não precisa mexer mais no C e no DMY. Deixa eles aí. A única que você vai fazer é o seguinte: aperte F e CLX para limpar a memória. Apertou? Posso ir digitando para tu ir apertando? FCLX ou CLX? F e depois CLX. Ah, tá aqui. Pronto. Pronto, agora digite 1331. Certo. FV. FV lá em cima. Isso. Pronto. Depois digite 1000. Uhum. CHS. Certo. Que é a data, né? PV. Não tem que colocar a data? Não. PV. Certo. Pronto. Agora digite 3. Certo. N. Certo. Depois I. O Izinho. Pronto. Deu quanto? 10. Isso. 10% ao mês. Marcela, não precisa multiplicar aqui por 100 para poder colocar o porcento? Não, porque quando a gente está usando aqui na calculadora, a gente não divide por 100, não tira o percentual. Então, quando ele dá a resposta, ele também já dá em percentual, tá? Você só vai escrever o percentual. Ele já dá o valor certinho. Oi? Não é o valor quebrado, é? Ou é porque essa conta não tem o número quebrado? Não vai dar o valor quebrado? Pode dar um número quebrado. O que eu estou dizendo é que é o seguinte... Vai dizer que é porcentagem, né? Quer dizer, só...
Você não precisa multiplicar por 100 para ter a porcentagem. Aqui ele já te dá em porcentagem. E quando você for incluir também, você coloca ele em porcentagem. Não precisa estar dividindo por 100. Ou seja, do jeito que ele já sai prontinho. A sua taxa, então, é de 10%. Fácil, gente? É mais ou menos, né? Não é difícil, só que tem que saber qual tecla apertar. Tem que ficar de cara. Pronto. Aí vocês vão ficar atentos. Essas funções que eu coloquei aqui, eu vou enviar o slide, porque está resumido para vocês saberem as principais funções. Pronto. E aí você vai lá na autoatividade e ele vai dizer assim, que tem um valor presente de tanto, tal, quer saber o valor futuro? Esse aqui eu já sei. Então, eu vou usar, para saber o valor futuro, essa primeira aqui. Então, eu vou usar essa ordem aqui. Dentro da calculadora, eu vou digitando os valores e pronto, vou achar o resultado facinho, facinho. Façam, por favor, em casa, e se ainda restarem dúvidas, me falem se ficar, não, Marcela, não deu certo e tal. Tenham sempre a atenção de olhar, né, aqui para os juros compostos e tal, se lá no visor está aparecendo a letra C e o DMY. Se não estiver, façam o procedimento que tem aqui no slide falando. Tá? Porque, assim, Marcelo, que às vezes o que pode confundir, por exemplo, quando eu vou calcular o valor futuro, não, por exemplo, nesse exemplo que tu deu a primeira vez, esse CHS vai sempre no PV, que é o valor presente. Uhum. Tem uns que ele vai no valor futuro. Isso, porque é quando a questão já te dá o valor futuro e está te pedindo o valor presente. Então, eu só uso o CHSF do valor futuro quando pede valor presente. Caso contrário, sempre o CHS é no PV. Espera aí. Calma. Ó, vamos lá. Nós temos 3 situações aqui. Vamos lá? Uhum. A primeira situação, você quer encontrar o seu valor futuro. Então, você vai utilizar apenas, né, antes do FV, o seu valor presente, o seu capital inicial. Para você digitar ele na calculadora, você digita um número, depois você indica o que é aquele número. Nesse caso, ele coloca esse CHS para deixar o valor negativo, para na hora das contas lá não dar problema, certo? Então, para descobrir o valor futuro, você vai usar CHS PV. Mas, uma outra questão, eu já tenho o valor futuro, o que eu quero é o valor presente. Então, você vai digitar os valores, vai também apertar o CHS, só que agora é valor futuro. E existe uma terceira situação, onde eu quero a taxa. Nesse caso, eu já tenho o valor futuro e o valor presente. Eu quero a minha taxa. Nesse caso, veja, o valor lançado negativo foi apenas o valor presente, o CHS. Por isso que eu coloquei essas 3 aqui, seguidos das suas fórmulas normais, para que vocês linkem como se fosse uma fórmula para você utilizar nessa calculadora. Quando eu quero descobrir a taxa, eu vou seguir esse padrão de informações aqui. Eu tenho que digitar nessa lógica aqui. Quando que eu quero descobrir é o valor presente, eu já vou utilizar essa outra fórmula, como se fosse uma fórmula aqui para vocês. Certo? Certo. Então, o valor presente, eu vou digitar o valor futuro com CHS. Para eu descobrir o valor futuro, eu vou digitar o valor presente com CHS. Para descobrir a taxa, eu digito o CHS apenas no valor presente, se você quiser aprender assim. Pronto, para usar como... A pergunta foi, para usar como regra. Eu só uso o CHS no valor futuro quando eu estou procurando o valor presente. Aqui dentro dessa lógica é isso, sim. Pronto. Vamos lá. Então, gente, essa é a primeira parte aí da unidade. Que era para vocês conhecerem a calculadora, verem aí agora. Principal atenção vai ser só lembrar se tem o C, o DMY e olhar em qual dessas funções a sua questão se encaixa. Já vão poder utilizar aí nas provas de vocês, facinho, tá bom? A segunda parte vai falar dos sistemas de amortização. Quando você pede um empréstimo, né?
faz um financiamento de uma casa, de um carro. Quando você faz isso, no seu contrato, você escolhe um tipo de amortização, que é para saber como esse empréstimo, esse financiamento, ele vai ser amortizado por você. Algumas... Se é no valor da parcela, se é nas parcelas, né? Isso, se você vai estar pagando mais juros, no começo está pagando juros, ou se no começo vai estar pagando juros e a parcela. Existem 2 sistemas. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, em que ele vai explicando e ele vai montando dentro do Excel. Marcelo caiu de novo, foi. Eu já mandei ela trocar a internet dela, né? Mas ela não quer. Hello. Estou só sendo expulsa da festa aí. Então, assim, né? São 2... Vocês estão me ouvindo? Sim. São 2, certo? Deixa eu abrir aqui o vídeo. Nós temos a tabela Price e a SAC. Cada uma, né, vai ter uma característica diferente da outra. Uma vai ter uma característica, a outra vai ter uma característica. É importante a gente saber, né, quais são as características para compreender como se dá essa amortização, como esse pagamento ele vai acontecendo, para tentar compreender qual vai ser a melhor opção para você. E aí depois eu tenho um outro vídeo que traz essa perspectiva, essa análise de qual seria então a melhor opção. Ou seja, a melhor opção sempre vai ser aquela que a gente pague menos juros, né? Só que em algumas situações vai depender das condições que a pessoa está naquele momento. Por exemplo, você, quando compra uma casa financiada pela Caixa, você inicia pagando com uma parcela mais alta, à medida que você vai pagando as parcelas, ela vai diminuindo, não é isso? Sim. Já existe outros que a parcela é fixa. Né? Pois é, vamos compreender aqui. Tem empréstimo que funciona assim, viu, Marcelo? Oi? Tem bancos também, financiamentos em dinheiro, em valores, que também funcionam assim. Paga uma parcela maior e vai diminuindo. Uhum. Isso aí entra a tabela FIP, é que chama? Vocês estão vendo aí o vídeo? Sim, dá para ver. Sim, professor. Vou dar aqui o play, tá? Olá, o objetivo deste vídeo é apresentar 2 sistemas de amortização muito comuns no Brasil. A tabela Price, que consiste em um sistema de pagamentos constantes, e o sistema de amortização constante, o SAC, em que os pagamentos variam ao longo do tempo. Antes de partirmos para a construção das tabelas em planilha em Excel, vejamos alguns conceitos importantes. Saldo devedor é quanto uma pessoa deve em determinado momento. Antes do primeiro pagamento, o saldo devedor é exatamente o valor emprestado. Isso significa, se emprestar 20 mil hoje, antes do primeiro pagamento, meu saldo devedor é exatamente igual a esse valor. À medida que as parcelas vão sendo pagas, diminui esse saldo devedor, até que, após a última parcela paga, o saldo devedor chega a 0. Bem, continuando com os nossos conceitos, juros é o aluguel que se paga ao financiar ou tomar dinheiro emprestado. O pagamento é o valor de cada uma dessas parcelas mensais pagas.
Sendo que amortização é um conceito muito interessante de explorarmos um pouco melhor. Isso significa que quando se paga uma parcela, a dívida não diminui no mesmo valor pago. Ou seja, se compra uma TV de R$ 1.000 em 12 parcelas de R$ 100, após pagar a primeira parcela de 100, a dívida não... Portanto, é o valor que o saldo devedor diminui após o pagamento de cada parcela, e isso nós aprenderemos a calcular na planilha Excel deste vídeo. Compreendidos os conceitos de saldo devedor, juros, pagamento e amortização, vamos agora compreender 3 questões muito importantes para que possamos construir as nossas tabelas de amortização. A primeira relação significa que a taxa de juros incide sobre o saldo devedor. A segunda relação é que o pagamento é composto de juros mais amortização. E a terceira e última relação significa que, a cada mês, o valor da amortização é descontado do saldo devedor. Vejamos isso na prática em um exemplo em planilha de Excel. Nessa planilha, vou apresentar como construir mês a mês um financiamento realizado pela tabela Price e outro pelo sistema de amortização constante. Para que possamos fazer comparações posteriores entre os dois métodos, ambos terão as mesmas características básicas: um valor de financiamento de R$ 20.000 e uma taxa de juros de 1% ao mês. Primeiramente, vamos começar definindo o saldo devedor no momento da realização do financiamento no valor de R$ 20.000. O segundo passo tem a ver com a própria característica da tabela Price, que é a de pagamentos constantes. Para isso, clicamos aqui em Financeira, PGTO, e colocamos a taxa de 1% ao mês, o número de períodos de 6 meses, o valor presente, que é o próprio saldo devedor de 20.000, colocarei um sinal negativo para que o resultado dê um valor positivo e clicamos em OK. Para que possamos manter esses valores nos meses subsequentes, vamos aqui clicar em Inserir função e apertar para cada um desses 3 valores a tecla F4, em que será inserido um símbolo de cifrão à frente da letra e número referente à célula para que esses valores fiquem travados. A seguir, sabemos que os juros incidem sobre o saldo devedor. Então, clicamos em igual, saldo devedor, vezes a taxa de juros. Mais uma vez, clicamos em F4 para que a gente extrave essa célula C2 e apertamos a tecla Enter. Vimos também que o pagamento é a soma de juros mais amortização. Portanto, o valor a ser amortizado nesse mês será igual ao valor do pagamento menos o valor dos juros pagos. Sendo esse valor de R$ 3.250, que irá ser subtraído do saldo devedor para o mês 1. Portanto, digitamos igual saldo devedor menos o valor da amortização. Enter. Agora, para preenchermos o restante da tabela, basta selecionarmos todas essas 4 células, clicarmos aqui no canto inferior direito dessa célula e arrastar até o mês 6. Veja que desta forma conseguimos ver como se comporta o saldo devedor desde o primeiro pagamento da parcela até o último, em que ele é zerado. Agora vamos preencher a tabela referente ao sistema de amortização constante, definindo o saldo devedor em R$ 20.000. No caso da tabela SAC, sabemos que o valor das amortizações é que são constantes. Portanto, digitamos igual R$ 20.000 dividido pelo número total de parcelas, em que precisamos fixar essas células apertando a tecla F4, tanto para a célula K6 como para a célula G12. Outra coisa que vimos é que os juros incidem sobre o saldo devedor, então 20.000 vezes a taxa de juros de 1% ao mês, em que vamos fixar aqui apenas a célula da taxa de juros, tecla F4.
pagamento nada mais é do que a soma da parcela amortizada mais os juros pagos. E, por fim, o saldo devedor do mês 1 é o saldo devedor do mês anterior, subtraído do valor amortizado no mês 1. Para terminar a tabela, basta que marquemos as células do primeiro mês e arrastemos até a célula do mês 6. Vemos que com isso também conseguimos verificar o comportamento do saldo devedor mês a mês, até que após o último pagamento da parcela, esse saldo devedor fique igual a zero. Por fim, para que possamos fazer uma análise mais aprofundada sobre esses sistemas de amortizações, vamos aqui calcular o total pago de juros, igual à soma, marca todas as células Enter, igual à soma e o total dos pagamentos realizados. Fazemos isso também com a tabela SAC, igual à soma, o valor dos juros, e aqui também somamos qual foi o total de pagamentos realizados do mês 1 até o mês 6. É isso aí, pessoal. Aprendemos como construir a tabela Price e a tabela SAC, e na segunda parte dos posts relativos aos sistemas de amortizações que nós estamos analisando aqui, vamos fazer uma análise mais aprofundada sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas. Vamos fazer uma análise mais... Ó, gente, vocês estão me ouvindo, né? Vamos lá. Sim. As características, então, vamos ver as diferenças entre a Price e a SAC. Primeiro, dizer para vocês que tem essa opção, ele está ensinando aqui como você faz usando o Excel, que é a forma mais segura de vocês calcularem. Marcela, se a questão trouxer, você pode, então, fazer a questão dentro do Excel e, com isso, você vai ter a certeza de, por exemplo, você não errou nos seus cálculos, não arredondou errado e por aí vai. Ah, mas eu não tenho computador, eu não vou conseguir fazer aqui no Excel. Na internet, você consegue um simulador online, então existem alguns, não é só um, tá? É só você colocar lá simulador Price e SAC, que o Google vai te dar lá muitas opções e você pode escolher uma delas e vai colocar os dados da sua questão e vai conseguir, então, fazer essa análise. O que é importante que vocês percebam aqui é as diferenciações entre um tipo e o outro. Na tabela Price, o que fica fixo é o valor da sua parcela, é o que você paga todo mês do empréstimo, do financiamento. No caso da SAC, o que fica constante já vai ser a amortização, ou seja, é quanto do seu saldo devedor você vai tirando todo mês e vai já ali quitando. Então, essas aí são duas diferenciações importantes. Outra coisa importante que a gente tem que analisar aqui são esses somatórios que ele fez no final. Vejam que é a mesma situação, o financiamento de R$20 mil durante o mesmo período, com a mesma taxa de juros, mas os resultados dos somatórios foram diferentes, porque pela tabela Price, você pagou R$ 705,80 de juros, enquanto que pela SAC você pagou R$ 700. Então, você tem ali, ó, R$ 5,80, vamos dizer assim, de economia que você fez em relação à Price. Mas então, por que que existem duas, né? Se uma vai dar um valor com maior pagamento de juros, porque as pessoas vão optar por ela. Muitas vezes, em algumas situações, a gente vai ver o próximo vídeo, uma das situações é, por exemplo, como é que você está naquele momento. Se você observar, o valor da Price, da sua parcela, é R$ 3.450 fixo. Vai ser da primeira até a última parcela esse valor. Enquanto que na SAC, ela começa em 3.533 e vai baixando. Mas pode ser que nos primeiros meses, ou nos primeiros 3 meses, a parcela ainda é superior à parcela da Price. Então, dependendo do seu contexto, pode ser que você não esteja dispondo daquele valor naquele momento. Essa é uma situação que pode acontecer. R$83, às vezes, numa situação em que você já está se apertando, né? Pode significar muita coisa. Então, você prefere. Então,
há essas situações a serem consideradas. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, o principal é entender que existem essas duas formas. E entender, eu queria saber se vocês entenderam essa lógica entre diminuir, encontrar o saldo devedor de cada mês, né? Por que que ele faz essa multiplicação de juros? É porque a cada mês ele vai calcular os juros em cima daquele saldo devedor que você tem. E ele vai sendo diminuído a partir do valor que você amortiza. Marcela, eu estou vendo que aqui na tabela Price, o meu valor devedor, meu saldo devedor inicial era R$20.000. Mas eu paguei o meu boleto e tinha lá R$3.450 que eu paguei. Por que que, se eu pegar 20 mil, deixa eu calcular aqui agora para vocês. 20 mil menos 3.450,97 centavos, era para eu ter, né? Vamos nessa lógica, 16.546. Por que que eu não tenho 16.549, aliás, de saldo devedor? Tenho 16.749, R$200 a mais. Né? Porque dentro desses R$3.450 que você pagou no seu boleto, R$200 eram juros. Ele não vai ser descontado do seu saldo devedor, não vai ser descontado dos 20 mil. Aquilo ali é o que você paga por fora, a gordurinha, a gordura da picanha aí que você está dando para o banco comer. Entendeu? Alguma dúvida aqui, gente? Essas formulazinhas, tem no livro, tem, Marcelo? Para colocar no Excel? Não, porque o livro, ele vai mostrar para como é que você faz manualmente. Como é que eu faria manualmente, Marcela? Eu iria lá desenhar uma tabelinha, ia colocar o meu saldo devedor nesse mesmo formatinho que está aí. Aí eu ia fazer 20 mil vezes 1%, ia dar quanto no primeiro mês? R$200. Aí eu ia fazer toda essa parte, descobrir quanto é o do pagamento, fazer a subtração da amortização, fazer a subtração para encontrar o saldo devedor em todas as linhas. Tem lá mostrando passo a passo, tá? Mas aqui eu posso mandar o vídeo para vocês, gente, não tem problema. Aí dá para você fazer com calma. Pronto, porque essas fórmulas no Excel, tu é doido, é muito bom. É bom demais, porque principalmente quem já trabalha na área... Você cria uma tabela dessa aí, deixa a fórmula no Excel, não precisa nem fazer, é só colocar os dados. É só colocar. E ela vai... E na medida que... E se você estiver fazendo simulações... Exato. Eu preciso de 20 mil, mas eu estou vendo que a parcela está até ficando boa, e se a gente pegar 22? Ou se eu diminuir... Então, você vai fazendo os ajustes dentro da planilha e ela vai automatizando a resposta ali toda, né? E a intenção é que vocês realmente conheçam essas ferramentas. Então, o livro, gente, ele já traz como é que você faz no papel, já traz como é que você faz ali usando a calculadora. Eu quero que vocês conheçam outras ferramentas, principalmente porque nós temos que sair desse meio analógico aí e temos que ir para esse meio mais digital. Vocês têm que... eu não gosto do Excel, pois vamos começar a mexer um pouco, nem que seja o básico. O Excel é maravilhoso, dá para fazer tudo nele, até gráfico. Só é dar 2 cliques. O meu marido, ele utiliza na gestão de pessoas, ele praticamente é um sistema. Ele tem todas as informações, ele tem todo o gerenciamento de informações que ele precisa sobre todos os servidores do campus e ele consegue os resultados, as respostas em segundos. Outro dia teve uma demanda da reitoria que tinha que responder no mesmo dia, que era um levantamento de dados de todos os servidores do campus sobre um aspecto em específico. E aí o pessoal, os colegas dos outros campos, tudo lá nervosos, porque era um trabalho hércules, né? Você ter que olhar lá dentro do sistema um por um para ir montando ali os dados. E o Carlos André foi lá e jogou um filtro e em segundos ele tinha a resposta. Em segundos ele conseguiu. Então, gente, do mesmo jeito, se você for lá para o livro, você vai encontrar como faz o passo a passo das tabelas aqui. Só que, como eu estou lhe dizendo, você vai calcular um por um, você vai demorar aí pelo menos uns 10, 15 minutos para cada um. Aqui você faz em segundos, no máximo ali 1, 2 minutos, certo? Então, vou enviar o vídeo para vocês. E também, como eu falei,
Aqui na própria internet, você consegue fazer isso online, sem ter que utilizar o Excel. Então, vocês têm que compreender, buscar as ferramentas tecnológicas para utilizarem, porque elas fazem isso muito mais rápido, de forma mais eficiente, porque elas não erram. O Excel você pode usar de boa, porque ele não vai, a não ser que você digite alguma coisa errada, ele não vai errar esses cálculos. Não vai. É porque eu digitei uma vírgula, faltou. Quando eu fui multiplicar, na verdade, eu apertei em somar, em subtrair. Isso não acontece. Então, eu trouxe esse vídeo aqui, que eu queria que vocês tivessem uma outra alternativa para utilizar a Price e a SAC. Tá? Com relação ao conteúdo, é saber diferenciar uma para outra. Na Price, o que fica fixo é o seu pagamento. Na SAC, o que fica fixo é a sua amortização. Amortização nada mais é do que aquele valor que efetivamente vai ser descontado do seu saldo devedor, para você saber quanto ainda está devendo. Certo? Vamos para o outro vídeo. Inclusive, eu estou faz tempo dando uma cantada aqui no Carlos André, para ele fazer um curso de Excel para vocês, né? Por conta que ele utiliza Excel na vida dele, já faz eu vou, Pedro não viu esse curso aí. Hã? Pedro não viu esse curso. Aí né? As minhas aulas tu perde, né, criatura? Muito bonito um negócio desse. Rapaz, sei não. Naquele... Não, é porque eu fui impossibilitado de assistir, eu fui impedido. Jamais ele perdeu uma aula sua, Maria. Eu fui chateado que você uma aula sábado, eu não pude ir. Mas foi boa a nossa aula no sábado. A gente chegou bem assim, eu cheguei assim meio cansado, tava com enxaqueca em casa, digo, oh, meu Deus, vamos lá. Aí depois saí morrendo de rir, achei que foi bom. Tu ia falar? Só faltou o bolo, né, Marcelo? Hã? Só faltou o bolo. Não é, mulher. O bolo vai Eu estava falando da Udemy que eu falei naquele dia. Eles têm uns cursos de Excel, do básico até o avançado. E é bem baratinho. E mostra tudo, todas as formas, viu, Marcelo? Pronto. Pois eu vou aqui queixar ele de novo, agora que é bom fazer, eu vou vir com a Germana, no Polo, que inclusive usando os computadores de lá, né? Agora tem que ver a limitação da quantidade de computador. E ver ver com ele para ele montar aqui dentro de uma perspectiva, porque aí também tem o seguinte, né? Cada perspectiva vai exigir um nível de conhecimento diferente quanto ao Excel. O que eu quero dizer é que se a gente vai fazer análise de custos, é uma coisa, a Price já vai conhecer outras formas. Agora, imagine como ele está usando para gestão de pessoas, né? Ele não vai utilizar essas fórmulas da Price e tal. Aí eu tenho que ajustar qual vai ser o nosso objetivo com esse curso. E aí, dentro da nossa da formação, né, que vocês estão buscando. É interessante que seja uma ferramenta que vá auxiliar vocês dentro do que a gente está aprendendo. E essa imagem aí que eu não estou entendendo do cara parado aí? Eu acho que a Marcela caiu de novo. Era o segundo vídeo que ela ia passar. Ah, sim. Rapaz, mas vou estar demais, viu? Bora lá, isso é o Teams, assim, tá bom, minha senhora? Para de falar. Vamos lá. Galerinha, vocês estão visualizando aí esse rapaz aí, sorridente? Sim. Pronto. Sim. Vai falar um pouquinho da prática, né? Vamos lá. Galera, mais um vídeo aqui do Compra Planejada. Vamos falar hoje sobre financiamento imobiliário. Qual a melhor tabela para você financiar o seu imóvel? Tabela Price ou tabela SAC? Vamos tirar essa dúvida hoje, beleza? Tamo junto.
Bom, antes de mais nada, aquele momento blogueiro, né? Então, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva aí, te convido a se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo quando tiver atualização a respeito aí, vídeos de inteligência financeira, compra planejada, formas de adquirir seus bens de uma maneira mais inteligente. E já deixa o seu like aí no vídeo que me ajuda muito. Mas vamos lá, vamos embora, vamos falar sobre como é que funciona a tabela Price e a tabela SAC, né? Que é uma dúvida aí que muita gente tem. Bom, é simples. A tabela Price e SAC, ela refere-se ao sistema de amortização que o seu contrato vai seguir, tá? Então, basicamente, existem dois sistemas. Existem o sistema Price, né, onde a sua parcela é fixa ao longo do contrato, porém, a sua amortização, ela varia. Ela começa mais baixa e depois ela vai aumentando ao longo do tempo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você fez aí um contrato de financiamento onde você paga R$ 1.500 inicial, é a primeira parcela que você vai pagar. Então, nesse caso, por exemplo, né, fictício, você iria pagar R$ 400 de amortização do seu contrato e R$ 1.100 de juros, né, o componente juros desse empréstimo, desse financiamento. Imagina que você está pagando essa parcela ao longo do tempo e lá no 12º mês, o que vai acontecer? Você vai estar pagando os R$ 1.500 ainda, né? Porque a parcela é constante. Porém, a amortização sua vai ser diferente. Em vez de você amortizar R$ 400, nesse caso você vai estar amortizando R$ 500. A sua amortização aumentou. Então, o componente juros não seria mais 1.100, seria apenas R$ 1.000, totalizando aí 1.000 de juros, mais 500 de amortização, R$ 1.500. Então, nesse caso, a amortização ela é crescente, porém a parcela ela é fixa até o final. Bom, esse é o sistema Price. O sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, ele trabalha um pouquinho diferente. As parcelas começam mais alto e ela vem decrescendo ao longo do tempo, né? Normalmente são os contratos mais contratados, mais feitos, né? É o sistema de amortização mais utilizado em financiamentos, né, imobiliários, e aonde a amortização sua é constante. Então, por exemplo, você começa pagando lá uma parcela mais alta de R$ 2.000 e a sua amortização ela vai ser R$ 500, por exemplo. Então, o restante para essa parcela, que seria os R$ 1.500, seria componente juros. Daqui a um tempo, né, daqui 12 meses, o que vai acontecer? Você não vai estar pagando mais R$ 2.000 de parcela, por exemplo. Seria estar pagando aí R$ 1.500. O que vai acontecer? A sua amortização no seu saldo devedor é a mesma, então você teria R$ 500 de amortização, e essa diferença para completar os 1.500 seria o R$ 1.000, que seria o componente juros. Então, você, com a tabela SAC, você acaba fazendo aí um pagamento, uma amortização constante, como o próprio nome diz. Então, basicamente, seria a diferença entre a tabela SAC e o financiamento Price. É o sistema de amortização da sua dívida. Muita gente me pergunta o que é melhor nesse caso, se é financiar na Price, se é financiar na SAC. Bom, partindo do ponto onde a ideia é economizar dinheiro com juros, economizar no final, né, o custo efetivo da operação ser mais baixo, a tabela SAC é a melhor opção, sem dúvida. Porém, ela é a melhor opção, ela é recomendável, mas nem sempre ela é possível. Por quê? Vou te explicar. Ela não é possível, muitas das vezes, porque ela requer, todo financiamento imobiliário, ele pede que a parcela do seu financiamento não ultrapasse 30% da renda familiar. Então, muitas das vezes, como a tabela SAC, né, o sistema de amortização constante, ele acaba começando com uma parcela bem mais alta, então muitas das vezes não é acessível, né? Acaba ultrapassando a renda da familiar e a família não consegue fazer esse tipo de contratação, né? Fazer uma contratação de financiamento que é regido por esse sistema de amortização. Então, qual é a única opção que vai ter? Vai ser a tabela Price, porque a tabela Price, normalmente, ela tem uma parcela mais baixa do que a tabela SAC. E, nesse caso, a parcela é mais baixa, então ela se adequaria melhor à renda, e o cliente, nesse caso, ele é obrigado a pegar a tabela Price. Mas aí todo mundo fala, pô, Danilo, mas se a tabela Price tem uma parcela mais baixa, por que não é melhor, não é recomendado do que a tabela SAC, por exemplo? Bom, é simples. A tabela SAC, como você faz uma amortização constante, você amortiza mais no começo do contrato. Isso faz com que a sua dívida, no final, os juros incidam com uma parcela bem menor da sua dívida, o que faz com que seu financiamento na tabela SAC
sai em torno aí de 10 a 15% mais barato do que na tabela Price, que você amortiza sua dívida menos, ou seja, você paga mais juros para depois ter uma amortização maior no final aí do seu contrato. Legal? Então, bom, desmistificamos aí esse assunto de tabela Price e saque de uma maneira bem simples. Espero que você tenha entendido como é que funciona. É bem tranquilo, tá? Então, agora, quando você estiver na frente do seu gerente ou para contratar um financiamento imobiliário, você vai saber qual é a melhor opção para você poder fazer a sua compra de uma maneira mais consciente, sempre pensando em reduzir custos e economizar recursos. Legal? Para você que curtiu o vídeo aí, deixa um like para mim, para não perder. Ok, people. Já estão tudo espertos agora quando for ao banco. Vão fazer as negociações bem direitinho. Marcelo, tem já vi isso em financiamento de valor, sem ser imobiliário, que usa a taxa Selic. Não, mas aí é a taxa. Sim, a taxa. Aí Você não é o meio do financiamento. Para avaliar isso aí nas duas tabelas, é mais complicado porque varia, né, a taxa. A Selic? É. Sim, porque aí a Selic, se você for fazer o financiamento, aí já é outra questão, né? Aí já é uma questão lá, mas vamos lá. A Selic... É bastante usado, viu, a taxa Selic? É bastante usado, principalmente pelos bancos, a taxa Selic. Vai ser a taxa base, ok. Aí, o que acontece se você utilizar uma taxa fixa, não vai ter o problema que você vai analisar a situação naquela hora. Existem algumas situações em que você vai também variando a taxa, de acordo com a variação que ela sofre. E a Selic, por exemplo, ano passado ela estava abaixo de 1%, não era isso? Agora ela já está indo para 7%, não é isso? Salvo engano aí, mas é mais ou menos isso mesmo. Aumentou para... Teve uma variação bem grande. Isso. Aí, nesse caso, se você fez um financiamento em que a sua taxa ia variar de acordo com a Selic, aí você tinha que considerar que a Selic ela vai depender de como está o mercado. Porque, e aí já é assunto da disciplina de mercado de capitais, né? Nós vamos ver ainda esse semestre. A Selic ela vai ser utilizada principalmente pelo governo como uma forma, por exemplo, de barrar a inflação. Por que ela aumentou tanto? Porque a inflação aumentou. A inflação é o quê? É como a situação, os preços estão elevados e se elevando. O que acontece na economia quando a questão da oferta e da procura? Quando há muita procura para um produto e pouca oferta, esse produto vai aumentar. Então, se as pessoas continuarem consumindo, ou seja, você incentivar o consumo, numa situação em que a inflação, ou seja, os preços já estão aumentando, você vai influenciar o aumento da demanda e, assim, a oferta também vai aumentar o seu preço, né? Porque tem mais gente querendo comprar, então vou aumentar o meu preço. O que é que eu faço para barrar a inflação? Vou desincentivar o consumo. Primeira coisa, vou encarecer o crédito. Então, a Selic, sim, ela é utilizada como base aí nas transações, né? E por conta disso é que eles fazem essa questão para, por exemplo, você, quando estava lá a Selic a menos de 1%, nossa, eu nem estava pensando em comprar alguma coisa, mas acho que agora eu vou até trocar de carro, porque está muito barato, né? É quase como se eu estivesse pagando algo à vista. Então, eu vou comprar, porque eu vou pagar bem menos juros. Agora, 7%, não, vou esperar. Vou esperar, porque agora não é o momento, porque está muito caro eu pegar um empréstimo agora, não vou comprar uma casa agora. Aí tem muitas pessoas que tipo um financiamento de 4, 5 anos. Isso, que é baseado, né? Aí você tem que ter com a taxa que está hoje, tu é doida. Eu não faria, eu não tenho coragem de fazer, né? Eu prefiro um que já seja fixado antes, certo? Por exemplo. Porque é um risco, né? Isso, quando eu fui terminar a minha casa, a gente pegou, e meu marido, a gente pegou um, mas sabendo que ia pagar do começo ao fim.
Agora, existem outros que têm como base essa variação. Se baixar, tá ótimo. Agora, quando aumenta, né? Inclusive, eu aproveitei a taxa que estava baixa para renegociar para eu pagar menos. Foi ótimo. Inclusive, paguei menos, mantendo o mesmo tempo, certo? Então, a gente vai ver Selic mais à frente, tá? Mercado de capitais. Nós vamos rever, na verdade, né? Nós já vimos a Selic lá em economia. Selic, inflação. Ok, gente? Ó, com isso, nós encerramos matemática financeira.